Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vardes, da administradora aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, pela última vez do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas quero saudar com muita alegria, com muita satisfação, com muita gratidão no meu coração pela sua presença aqui no canal. De antemão já deixo aqui a minha imensa gratidão à presença de vocês. Mas olha, o campeonato acaba, mas o conteúdo não. Já avisei que a gente vai continuar com conteúdo aqui no canal, então se prepare que você vai ver o professor aqui muitas vezes ainda, beleza? Então quero dizer para vocês o seguinte, estamos na rodada decisiva, tanto para o Campeonato Brasileiro como também para você nas suas ligas. Então é preciso que a gente esprema assim uma rodada com tudo que ela tem de variantes para influenciar na nossa decisão, de escalar o nosso time de um jeito, de escalar de outro, qual é a nossa estratégia, mas para isso você precisa saber qual é a sua situação nas suas ligas. Você precisa tirar quantos pontos, você precisa manter a liderança, você está sendo perseguido, você está perseguindo alguém, você é caça ou caçador nessa brincadeira. Então, se você não souber disso, você vai escolher uma estratégia ruim para sua rodada. Então, primeira coisa, vamos analisar os jogos. Depois vamos analisar os jogadores. Terceiro, você vai analisar a sua situação. E aí a gente começa a afunilar tudo que a gente precisa fazer para escalar o melhor time possível. Porém, o que a gente pode fazer agora é analisar os jogos, mas antes da vinhetinha, você vai deixar o seu like e vai escrever aqui nos comentários o que você precisa nessa última rodada. Você precisa tirar ponto, você precisa manter a sua liderança. Escreve aqui para mim e deixa o like. Vamos para a vinhetinha. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, galera, vamos lá então para nossa última análise do semáforo da temporada, né? Com uma certa nostalgia, né, que dá aqui no nosso coração, mas faz parte, né? A gente precisa viver cada dia. Um dia a temporada acaba, daqui a pouco começa a outra, ano que vem vai começar até mais cedo, né? Porém, como eu disse para vocês, o conteúdo aqui no canal não vai acabar, tá bom? Eu vou fazer conteúdo aqui de apostas esportivas, porque eu sei que tem muita gente, primeiro, que tem acesso a conteúdo de apostas esportivas por vias que não ajudam muito você a no longo prazo ali ter uma estabilidade nos seus ganhos. Segundo, porque eu sei que as minhas análises podem ajudar vocês não só a ficarem inteirados do futebol nacional e internacional, como eu também quero manter o contato com vocês por aqui, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos aqui assentar nessa rodada. Vamos olhar aqui cada confronto. Como eu disse, tem confronto ainda pelo título, pelo rebaixamento, pela Sula, pela Liberta, e a gente vai falar de cada uma delas, tá bem? Primeira coisa, Botafogo líder com 76 pontos, 22 vitórias. Palmeiras vice-líder com 73 pontos, 22 vitórias. Para o Botafogo basta o empate contra o São Paulo. E isso é importante você ter noção, tanto para escalar seu time, como se você for apostar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo não precisa ganhar. Isso é um fato. Como o Botafogo, de fato, nos últimos 5 jogos em casa, só venceu 1. Isso é um fato, talvez você não lembre, mas é um fato. Os últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, ele só venceu 1, ok? Mas chega nesse confronto contra o São Paulo, precisando apenas do empate, e ali, galera, sem ficar entrando muito nos rumores, né, do disse-me-disse, que o São Paulo vai entregar o jogo, etc. O fato é o seguinte, o Botafogo nem precisaria de um São Paulo um pouco mesclado, mexido, até reserva do outro lado, para ser franco favorito desse jogo, ok? A gente de fato não precisava. Agora, é fato também que a gente já sabe, pelo que o Zubeldia falou, que o São Paulo não deve vir com força máxima para esse jogo, não tem por que vir com força máxima para esse jogo, de fato não briga por mais nada, e o Botafogo briga para ser campeão. Vai estar diante da sua torcida pela primeira vez depois do título da Libertadores, podendo dar um outro título que essa torcida não vê há 19 anos. Então, cara, não tem como a gente dizer que esse jogo não é um jogo importante para o Botafogo, que o Botafogo vai jogar de qualquer maneira, ou que o Botafogo vai jogar acomodado porque pode empatar. Eu não acho isso. Eu acho que o Botafogo vai jogar aqui seríssimo, tentando resolver esse jogo, até para que lá depois, né, dos 30 minutos do segundo tempo, coloque a galera para descansar, porque quarta-feira tem jogo contra o Pachuca, meu querido, fora do Brasil. Então o Botafogo aqui também precisa já olhar alguns palmos à sua frente. Tranquilo? Então aqui, galera, quem quer fazer o simples é ter pelo menos um jogador do Botafogo na linha defensiva e 1 ou 2 do meio para frente. Isso é o básico nessa rodada, tá certo? Vamos lá seguir em frente aqui, segundo confronto importantíssimo dessa rodada.
Palmeiras e Fluminense. Aqui é importante a gente começar a olhar para a tabela de classificação. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, um Palmeiras que ainda pode ser campeão, mas para isso precisa vencer o Fluminense e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo. Se o Botafogo empatar, já era. Só que, cara, assim, conhecendo o time do Palmeiras, o Palmeiras não vai jogar, assim, um pouco arrefecido ali no seu ânimo, porque o Botafogo deve ganhar do São Paulo. Cara, eu acho que o mínimo que o Palmeiras pode fazer aqui, inclusive é isso que o Abel cobra dos jogadores, é jogar com tudo pra cima do Fluminense pra vencer esse jogo e terminar o campeonato dando tudo que pode. Até porque a sequência do Palmeiras é uma sequência muito boa, tirando aquela derrota pro próprio Botafogo, que pra mim foi a entrega do título. Ok? Então aqui, cara, o Palmeiras pra mim é muito favorito contra o Fluminense. Problema. Do outro lado, nós temos um Fluminense que precisa pelo menos empatar. O Fluminense não precisa ganhar do Palmeiras, ok? O Fluminense empatando com o Palmeiras, ele vai a 44 pontos, sendo que o Bragantino, que pode alcançar o Fluminense e ficar também em 44 pontos, em caso de empate do Fluminense, ele chegaria a 10 vitórias, sendo que o Fluminense já tem 11. Então, o Fluminense aqui tendo a mesma quantidade de pontos que o Bragantino, fica em paz. Por quê? Porque tem uma vitória a mais. O problema do Fluminense é se a gente tiver uma derrota do Flu, e o Fluminense vai manter os 43 pontos, o Bragantino ganhar do Criciúma e o Atlético Paranaense vencer o Galo. Porque aí o Atlético Paranaense iria a 45 pontos, aí a gente teria aqui um Bragantino vencendo e o Fluminense perdendo. Aí isso aqui pode complicar a vida do Fluminense, ok? Então aqui o Fluminense tem que, de qualquer maneira, tentar arrumar um pontinho aqui contra o time do Palmeiras, porque em caso de derrota do Fluminense, ele pode ser ultrapassado pelo Bragantino e pelo Atlético Paranaense, ok? O Fluminense precisa, no mínimo, empatar. Então esse jogo vai ser um jogo que eu imagino o Mano Menezes colocando o Fluminense lá atrás, na retranca, tentando segurar o ímpeto do Palmeiras e tentando sair numa bola ali de contra-ataque, arrumar uma bolinha vadia para fazer um golzinho. Se vai ter competência para fazer isso ou não, eu não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu não vou apostar nisso. O que eu vou apostar aqui, né, no sentido de cartola, é botar as minhas fichas no Palmeiras. Porque é o time que briga pelo título jogando em casa. Entendeu? Aí minha opinião, eu acho que o Fluminense aqui sai derrotado e vai ter que rezar pro Galo ganhar do Atlético Paranaense, porque dificilmente o Bragantino não vai ganhar do Criciúma. Então a situação do Fluminense aqui é muito perigosa. Para mim, as duas piores situações são do Atlético Paranaense, que joga em casa um jogo de confronto direto contra o Galo, e a situação do Fluminense, que joga contra o time do Palmeiras fora de casa, brigando pelo título. Entendeu? Porque a situação do Bragantino é a seguinte: ganhei em casa do Criciúma, tô um pouco mais aliviado. Entendeu? Porque tem dois caras ali na minha frente com jogos mais difíceis. Aí o Bragantino fez a parte dele. Entenderam? Então aqui é foco no Palmeiras. Tranquilo? Vamos lá. Falando do Bragantino, vamos falar dele. Tá? O Bragantino aqui, como eu disse pra vocês, só a vitória interessa ao Bragantino. Só a vitória interessa. Por quê? Presta atenção. Se a gente for olhar aqui a tabela, vamos voltar pra ela aqui, ó. Se a gente for olhar aqui a tabela, o Bragantino, vou até marcar aqui que fica mais fácil vocês olharem, né? Se vocês olharem aqui, ó, o Bragantino empata com o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense perde. Tudo bem. O Atlético Paranaense perdeu, o Bragantino empatou. Vão ficar empatados em 42 pontos. Só que o que vai acontecer? O Bragantino tem 9 vitórias, o Atlético Paranaense tem 11. Então o Atlético Paranaense não consegue ultrapassar, o Bragantino não consegue ultrapassar o Atlético Paranaense só empatando. Mas em compensação, se o Bragantino vence, o Bragantino pode até ainda pegar a vaga na Sul-Americana. Tá bom? Mas aí vai depender de outros resultados também. Então aqui, galera, pro Bragantino, só a vitória interessa. Não tem outro interesse pro Bragantino que não seja a vitória. Com isso, a gente pode sim explorar esse time do Bragantino. Jogadores como o Juninho Capixaba, como o Sacha, Pedro Henrique, são jogadores escaláveis, tá bem? Só não fiquem assim iludidos a ponto de achar que pelo menos na minha opinião, tá? Que o Criciúma vai entregar o jogo, que vai jogar de qualquer maneira. Nessas últimas rodadas, galera, de campeonato ao longo dos anos, vocês são testemunhos, se vocês forem procurar na história, de muitas vezes a gente se surpreender com a postura de times que já estão rebaixados.
achar que eles vão entregar jogo, que eles vão jogar ali sem nenhum compromisso. Irmão, eles podem até não ter compromisso defensivo, mas ofensivo, vide o Atlético Goianiense que meteu 3 no Fortaleza na rodada passada. Entenderam? Então, tomem cuidado aqui para vocês não pesarem a mão defensivamente contra times que já estão rebaixados, achando que os caras vão entregar jogo, que não vão atacar. Meu irmão, o Lucas, do Guardiola do Cartola, ele diz uma coisa que eu concordo 100%, que quem joga bola sabe disso. Para atacar não falta gás nem ânimo, falta para defender. Para defender ninguém quer voltar, né? Mas para marcar ninguém quer, mas para marcar gol todo mundo quer, né? Vamos lá. Bahia e Atlético Goianiense. Aqui é um jogo importante para o Bahia, porque o Bahia luta por uma vaga no playoff da Libertadores com o time do Corinthians. Aqui a gente tem que ficar de olho na necessidade. Isso é fundamental, senão a gente erra ali na nossa... com o Corinthians não, briga com o Cruzeiro, tá? Senão a gente erra no nosso approach aqui da rodada. Então vamos colocar aqui a classificação, ó. O Bahia tem 50 pontos e tem 14 vitórias. Tem aqui em cima o Corinthians, que também tem 14 vitórias. Então o Bahia ainda pode ultrapassar o Corinthians, caso o Corinthians perca para o Grêmio. Ok? Corinthians perdeu para o Grêmio, fica com 53 pontos e 14 vitórias. O Bahia, vencendo o time do Atlético Goianiense, pode ultrapassar o Corinthians aqui, fica com 53 também, só que com 15 vitórias. Porém, existe aqui uma perseguição do Cruzeiro, que joga fora de casa contra o Juventude, que também pode ultrapassar o Bahia, caso o Bahia empate ou perca para o Atlético Goianiense, porque o time do Cruzeiro ainda pode chegar a 52 pontos. Então aqui o Bahia não pode dar mole. O Bahia precisa vencer o Atlético Goianiense, ok? E o Atlético Goianiense, inclusive na última rodada, saiu da lanterna, ganhou de 3-1 do Fortaleza. Só que se a gente olha aqui o retrospecto, né, do Bahia em casa nos últimos jogos, não é nada animador. O Bahia empatou com o Atlético Paranaense, empatou aqui na Bacia das Almas, no último lance do jogo, vinha perdendo. E aqui, perdeu para o Palmeiras, ok, né? A gente não pode aqui condenar o Bahia por ter perdido o Palmeiras, inclusive fez até um jogo bom no primeiro tempo. Tomou de 3 do São Paulo, aqui também foi um jogo de trocação, o Bahia perdeu um caminhão de gols, e contra o Flamengo foi um jogo um pouco mais de domínio do Flamengo. Então o Bahia, ele tem se caracterizado por jogos em que ele faz ali jogo de trocação com os adversários. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos olhar os números desse jogo. Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se vocês enxergam. Não, aumentei demais, né? Vamos lá, olha aqui. Olha a quantidade de finalizações do Bahia, cara. 25 finalizações do Bahia. Isso aqui é no jogo contra o Atlético Paranaense, tá? 25 finalizações do Bahia, 8 finalizações a gol, 12 chutes para fora, 5 finalizações bloqueadas, 17 de dentro da área. Se você compara com os números do Atlético Paranaense, são números avassaladores. Qualquer um que não olhe o resultado desse jogo e olha para os scouts, vai dizer que o Bahia goleou o Atlético Paranaense. No entanto, o jogo foi 1-1. Vamos olhar aqui o jogo contra o Palmeiras. Foi também um jogo de trocação, olha aqui, ó. O Bahia finalizou mais que o Botafogo, chutou mais que o Palmeiras, chutou mais ao gol que o Palmeiras, chutou mais para fora que o Palmeiras. O Palmeiras teve mais chutes bloqueados, 11 chutes de fora da área, não, de dentro da área, 6 de fora, e no final do jogo, o jogo foi 2-1 para o Palmeiras. Por quê? Porque o Bahia peca na conclusão. Olha contra o São Paulo, 3-0 São Paulo, mas vamos olhar aqui, ó, 24 finalizações do Bahia, 6 finalizações a gol, 6 para fora. Isso aqui o São Paulo fez menos scouts em todos aqui. E o Bahia muito mais. Então eu tô pegando esses últimos 3 jogos para mostrar para vocês o seguinte: o Bahia, ele não tá deixando de produzir, ele tá deixando de efetivar as suas chances. Tanto que se você pega as pontuações do Cauli, do Lúcio, são pontuações de média básica alta. Por quê? Porque os caras estão produzindo scout, entendeu? Então aqui contra o Atlético Goianiense, que tem sim uma defesa frágil, essas chances que o Bahia vem desperdiçando, elas podem se efetivar. Então eu sugiro a vocês olharem com carinho para esse jogo. Até porque, se vocês analisarem aqui os últimos jogos do Atlético Goianiense fora de casa, tomou 2 gols do Vasco, e o Vasco só não fez 5 aqui porque jogou com preguiça. Jogou com preguiça. O Vasco jogou 15 minutos nesse jogo e fez 2 gols. O Vasco jogou 15 minutos e fez 2 gols.
tomou 2 do Atlético Paranaense, tomou 3 do Grêmio, 2 do Criciúma, 3 do Corinthians, 3 do Cruzeiro. Então, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos do Atlético Paranaense em casa, ele só não tomou, presta atenção, ele tomou 2 ou mais gols em todos e tomou 3 gols em metade dos jogos. Estão vendo aqui? Então, obviamente, é um time muito vulnerável. Então aqui, se o Bahia fizer o dever de casa bem feito, ele pode sim fazer pelo menos 2 ou 3 gols no Atlético Goianiense. Então, por que eu tô fazendo esse crivo com vocês? Porque quando chegar no ataque, meu querido, você não vai saber para onde ir. E essa análise ajuda você a tomar decisões. Entendeu? Saber que o Bahia tem necessidade, tem um adversário do outro lado com um compromisso defensivo defasado demais. E, logicamente, isso vai fazer com que os jogadores de meio para frente do time do Bahia possam aparecer bem na rodada. Entendeu aqui? Vamos lá. Grêmio e Corinthians. Aqui a gente já começa a entrar naqueles jogos que a gente tem um pouco menos de foco e necessidade dos times, mas ainda assim, ainda tem, tá bom? Se a gente for analisar aqui na tabela do campeonato, e isso é importante para vocês saberem pelo que cada time luta, vocês vão ver que o time do Corinthians ainda está ameaçado aqui, ele pode ser ultrapassado pelo Bahia, não consegue mais aqui pegar a zona de classificação para grupo na Libertadores, já era, perdeu. Já era não, porra, porque o Corinthians fez no campeonato foi absurdo, né? Então não dá pra gente reclamar do Corinthians, né? Tem que elogiar o Corinthians. Porém, o Bahia ainda pode ultrapassar o time do Corinthians, mas o Corinthians não perde mais aqui a classificação para o playoff da Libertadores. Por quê? O Cruzeiro só pode chegar a 53 pontos e empataria aqui em caso de vitória. Não, ainda pode. Não, empataria não. Ficaria com 52 pontos. Então, o Corinthians já está classificado, tá bem? O que pode acontecer aqui é uma inversão, tá? Do Bahia ficar na 7ª colocação e o Corinthians na 8ª colocação. Só que o Grêmio, cara, tem aqui um risco de ficar fora da Sul-Americana, ok? E aqui, por que o Grêmio pode ficar fora da Sul-Americana? Porque em caso de vitória do Atlético Mineiro, em caso de vitória do Juventude, todos dois podem ultrapassar aqui o time do Grêmio. Então, isso aqui é importante. Sendo que o Fluminense vencendo também pode ultrapassar o time do Grêmio. É difícil? É. Porque dificilmente aqui o Juventude, o Atlético Mineiro e o Fluminense vencem juntos na rodada. Então, esse jogo, por isso que eu disse para vocês, tem uma necessidade, mas é uma necessidade sutil, né? O Corinthians aqui no máximo vai perder uma posição, mas não perde mais a Libertadores, né? A playoff na Libertadores. E o Grêmio, para perder a Sul-Americana aqui, teria que, ter uma catástrofe na rodada do tipo Fluminense ganhar do Palmeiras lá. Entenderam? Então, esse jogo para mim fica um pouco mais de lado. Por isso que eu vou fazendo aqui jogo a jogo com vocês, tá certo? Vamos lá, temos aqui Juventude e Cruzeiro. Juventude e Cruzeiro, galera, tem um jogo aqui um pouco parecido com Grêmio e Corinthians. Por quê? O time do Cruzeiro ainda pode sim entrar na zona de classificação para Libertadores, e isso é importante, né? Pegar uma vaga no playoff da Libertadores. Claro que é importante para o time do Cruzeiro, que fez uma campanha bastante claudicante dentro do campeonato, só que para isso ele precisa vencer o time do Juventude e torcer para o Bahia perder, entendeu? Por quê? Se o Bahia empatar, o Cruzeiro também passa. Se o Bahia empatar, o Cruzeiro também passa. Por quê? O Corinthians tem... Não, deixa eu abrir aqui. Pronto. O Corinthians tem 53 pontos... e o Cruzeiro não alcança mais. Mas o Bahia tem 50 pontos e o Cruzeiro 49. Então o Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro iria a 52 e o Bahia empatando iria a 51. Então o Cruzeiro trocaria de posição aqui com o Bahia e iria para Libertadores. Então, para o Cruzeiro, esse jogo é extremamente importante. Para o time do Juventude, vale uma vaga na Sul-Americana. Eles têm 45 pontos aqui, podem ser ultrapassados pelo Galo, podem ser ultrapassados pelo Fluminense e pode até ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem o mesmo número de vitórias do time do Juventude. Então, se o Juventude aqui perde para o Cruzeiro, o Atlético Paranaense ganhando ultrapassa o time do Juventude e fica com uma vitória a mais. Então fiquem de olho porque isso aqui é importante para esse jogo, tá certo? Então aqui, tanto o Juventude quanto o Cruzeiro têm um interesse muito grande nesse jogo. O que é difícil nesse jogo? Encontrar jogadores ali confiáveis para escalar, mas tem sim jogadores ali que a gente pode usar como aposta, tá bem? Vamos lá!
Esse é o jogo da rodada para rebaixamento, tá? Galo e Atlético Paranaense aqui fazem um jogo extremamente tenso, um jogo de extrema necessidade para os dois, porque aqui, creiam meus amigos, o Galo pode ser rebaixado. Por que o Galo pode ser rebaixado? Deixa eu abrir aqui com vocês a classificação para vocês olharem. Por que o Galo pode ser rebaixado ainda? Galo tem 44 pontos. Numa eventual derrota para o time do Atlético Paranaense, o Galo permanece com 10 vitórias, que é muito pouco, e com 44 pontos. Aqui, o Bragantino vencendo vai a 44 pontos, sendo que o Bragantino tem 9 vitórias, ganhando ficaria com 10, e aí iria para o desempate no saldo. O saldo deles é exatamente igual. Então, o Bragantino vencendo e o Galo perdendo, o Bragantino ultrapassa aqui o Galo no saldo. Outra coisa que pode acontecer aqui, o Bragantino vence, o Fluminense vence, e aí, cara, o Atlético Paranaense vencendo o Galo também despenca. Então, o que o Galo precisa aqui? O Galo precisa de pelo menos um empate. Pelo menos um empate. O empate já garante o Galo aqui. Só que jogar para o empate é muito perigoso. Entendeu? Jogar pelo empate você acaba perdendo. Então o Galo precisa desesperadamente pontuar. Se perder o jogo para o Atlético Paranaense aqui, o Galo tem que rezar para o Fluminense perder. Ok? Rezar para o Fluminense perder, porque o Fluminense não consegue ultrapassar o Galo. Ou rezar, por exemplo, para o Bragantino perder para o Criciúma. Né? Porque aqui o Atlético Paranaense vencendo o Galo ultrapassa o Galo. Aí quem não pode ultrapassar o Galo? Fluminense e Bragantino. O Fluminense precisaria perder para o Palmeiras. Precisaria perder para o Palmeiras e o Bragantino perder para o Criciúma. Então, a situação do Galo não é tão complicada, porque ele depende só de si, depende até de um empate, não precisa, é igual o Botafogo, né? Basta empatar para não cair. Só que quem joga para empatar contra um time que está desesperado é perigoso. Tá? O Atlético Paranaense aqui, para não cair, ele precisa vencer o Galo. Acabou. Depende só de si. Se o Atlético Paranaense empata com o Galo e o Fluminense perde para o Palmeiras, eles empatam em pontos aqui. E aí o que vai definir? Saldo de gol, cara. Porque eles têm o mesmo número de vitórias, 11 vitórias. Se o Atlético Paranaense empata e o Fluminense, por exemplo, perde, aí vai decidir no saldo de gol, cara. Porque eles vão ficar com a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias. Ok? Aí, ou eles rezam pro Bragantino perder o jogo. Se o Bragantino empatar esse jogo com o Criciúma e o Atlético Paranaense também empatar, o Atlético Paranaense está livre. Ok? É uma salada de fruta, galera. Mas o que a gente precisa aqui é olhar o que cada time precisa para escalar os nossos times. Então, o Atlético Paranaense, se empatar com o Galo, tem que torcer para o Fluminense perder e aí ver a questão do saldo, né? Vai ficar pelo saldo de gols, e torcer para o Bragantino pelo menos empatar com o Criciúma. Entenderam? Então esse jogo é um jogo tenso, cara, que qualquer um dos dois times na frente pode querer segurar a vitória para não perder posição na tabela. Entenderam? Então esse é um jogo complicado que o Hulk, por exemplo, vai precisar aparecer para resolver esse jogo, tá certo? Vamos lá, falar agora aqui de alguns jogos que valem nada, muito pouco, né? E que eu não vou ficar perdendo mais tanto tempo, porque a análise já tá gigante. Flamengo e Vitória. O Flamengo já tem a sua situação definida dentro do campeonato, né? O Flamengo, a gente pode dizer assim, o Flamengo não briga por mais nada. O Flamengo de fato não briga por mais nada. Nesse momento, o Flamengo não pode ultrapassar ninguém, nem ser ultrapassado por ninguém. A situação do Flamengo na tabela está resolvida. Só que joga diante da sua torcida, o último jogo no Maracanã, o Flamengo vem jogando com um empenho muito grande. A galera que disse que o Flamengo ia entregar o jogo pro Criciúma para derrubar o Fluminense ficou chupando o dedo. O Flamengo foi lá e passou o cerol no time do Criciúma. Só que o Vitória também tem uma situação relativamente tranquila. Ainda pode perder a vaga na Sul-Americana, mas teria que ser catastrófica aqui a rodada para o Vitória. Porque o Vitória pode ser ultrapassado pelo Grêmio, pelo Juventude, pelo Atlético Mineiro, pode ser ultrapassado até pelo Fluminense. Só que o que precisa ser visto aqui, pelo Fluminense ele não pode ser ultrapassado porque ele tem uma vitória a mais. Então pode ser ultrapassado pelo Grêmio, pelo Juventude e pelo Galo. Então teria que ser uma rodada catastrófica para o Vitória perder a posição que tem hoje. Só que o Vitória, ele não tem mais como chegar na zona de playoff da Libertadores. Então ele só precisa manter a situação dele na tabela
para conseguir vaga na Sul-Americana. Por isso que esse jogo aqui é um jogo que eu vou meio que correr dele, tá? Quem for escalar jogador desse jogo, saiba que o interesse aqui é mais buscar um Flamengo jogando em casa diante da sua torcida, tá bem? Vamos lá, Fortaleza Internacional é outro jogo que eu não vou me envolver, tá? O Fortaleza é um time extremamente sem padrão dentro do campeonato. Eles, nesse momento, têm a mesma posição, a mesma pontuação, e o Internacional está uma posição acima na tabela que o Fortaleza. Então aqui o Fortaleza pode lutar para chegar em quarto e deixar o Internacional em quinto, se é que isso vale alguma coisa, né? Mas aqui, cara, esse é um jogo que eu particularmente não vou me envolver muito, tá bom? E por fim, Vasco e Cuiabá. Cuiabá, lanterna, já rebaixado, e o Vasco ali ainda tem condição, sim, de se firmar na Copa Sul-Americana. O Vasco não consegue mais pegar a Libertadores, tá? Porque o Vasco tem 47 pontos, poderia chegar a 50, né? E se igualar ali ao time do Bahia, por exemplo. Só que o Vasco tem 13 vitórias e o Bahia tem 14. E aí, cara, o Vasco poderia empatar, né, com vitória ali em termos de número de vitórias. Só que o Vasco tem um saldo de menos 14 e o Bahia tem um saldo de menos 2. Então o Vasco precisaria golear o Cuiabá por 12 gols e torcer para o Bahia perder de 3 gols. Aí sim, o Vasco entraria na Libertadores. Como a gente sabe que isso não vai acontecer, vamos deixar esse jogo de lado, né, galera? Então, ó, eu espero ter feito aqui uma análise minimamente acessível para vocês. Desculpem aqui se eu de vez em quando dei uma rateada aqui na tabela, mas é porque eu tô olhando junto com vocês, tá? Não preparei uma aula aqui, eu tô analisando junto com vocês, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre as opções que a gente tem para essa rodada. Vejam, eu favoritei alguns jogadores aqui, tá bom? Eu não vou fazer aquele meu ranking de 5 jogadores aqui nesse vídeo, vou fazer só na minha live, tá bem? E o que eu sugiro a vocês, galera, nessa rodada, é vocês pegarem aqui, cara, e filtrarem os times que mais têm necessidade na rodada. Galo, Bahia, Flamengo, a gente pode colocar, joga em casa, tem um jogo favorável. Botafogo, Palmeiras, Bragantino. Aí se você quiser colocar Juventude, Cruzeiro aqui, tá ok, tá? Quem quiser usar ali um Garro da vida, ok. Mas eu vou deixar assim, tá bom? Então vou tirar o filtro aqui, porque eu já filtrei aqui os jogadores, tá? Quem quiser depois olhar uma gama maior de jogadores, eu vou falar na minha live. Goleiros para rodada. Para mim, quem quer fazer o simples, cara, é o Everton ou João Vitor. Ponto final. Quem eu acredito que vai ser mais exigido aqui? O Everton, com certeza, pela necessidade do Fluminense, tá bom? Então, dependendo aí de como você quer escalar seu time, colocar um jogador de maior risco, mas com um potencial maior de pontuação, você escala o Everton. Se você quer um SG que teoricamente é um pouco mais tranquilo, aí o seu jogador é o João Vitor. Tranquilo? Nas laterais, separei 4 laterais aqui. Claro que pode ter mais, só que eu só posso selecionar 20 favoritos aqui no Cartola, então eu fui filtrando, tá? Pra mim, Juninho Capixaba, Alex Telles, Rubens e Juba são as melhores opções para as laterais, tá? Posso estar esquecendo de alguém, posso estar deixando os caras do Palmeiras de fora, mas não tem entregue o suficiente. Então, pra mim, esses daqui são os melhores para rodada. O Capixaba dificilmente não vai estar no meu time. Tá bom? Zagueiros, aqui também tá bem complicado, tá? Eu deixei 3 zagueiros aqui e acho que tá mais do que suficiente para a rodada que a gente tem. Quem quiser colocar o Léo Ortiz aqui como alternativa, Murilo, vale. Mas é o que eu falei, eu fiz um filtro aqui mais afunilado porque eu tenho poucas opções de favoritar jogadores aqui no Cartola, tá bem? No meio-campo tá ruim, tá, galera, para escalar. Meio-campo está ruim. Enquanto que o ataque tem muita gente, no meio-campo tem pouca. Então, para mim aqui, o Veiga é unanimidade. Ponto final, só ele. Os outros aqui é briga para ver quem vai entrar no time. E o que eu sugiro aqui é vocês escalarem de forma estratégica. Então, por exemplo, se não tem vaga para um cara do Bahia no seu ataque, coloca um cara do Bahia no meio. Se você não quer ir com o Hulk, vai com o Scarpa. Para quê? Para você tentar cercar todos os times que têm uma necessidade extrema na rodada. Entendeu? Então aqui para mim são esses. Mas se vocês analisarem aqui, por exemplo, Cauli não tem regularidade nenhuma. Almada tem regularidade nenhuma. Scarpa não tá fazendo nada. Sobra quem? Garro e Veiga. Sendo que o Garro joga fora de casa num jogo meio duvidoso. Então quem tem no meio mesmo é o Veiga. Acabou-se.
O resto aqui é tudo especulação, entenderam? O que vai pegar é aqui, galera. O ataque vai decidir a rodada. Porque, se você analisar todos esses caras aqui, e isso eu coloquei alguns, poderia ter colocado aqui também o Igor Jesus, enfim, o próprio Bright White, né, jogando em casa. Mas se vocês analisarem aqui, é muito difícil você fazer um crivo. Tipo assim, não, eu não vou com o Hulk, não. Não, eu não vou com o Luiz Henrique, não tá fazendo nada. Não, eu não vou com o Sacha, não. Meu irmão, é muito difícil. Porque a gente tem um Hulk que vai chamar a responsabilidade para resolver esse jogo. Ele não vai querer passar a vergonha de ser eliminado. Eliminado não, né? Perdido o título da Copa do Brasil, perdido o título da Libertadores, perdeu o técnico, perdeu pro Vasco e agora perder a Série A. Meu irmão, ele não vai querer isso no currículo dele. Entendeu? Ainda mais essa sequência, né? Perder Copa do Brasil, Libertadores, perder pro Vasco, que é uma vergonha, perder o técnico e agora perder a Série A. Irmão, imagina. Imagina assim, a treva que é isso na cabeça do cara. E o Hulk, cara, ele vai chamar a responsa aqui pra ele, pelo menos eu imagino. Então tu vai deixar o Hulk de fora? Pensa. Luiz Henrique, tem o jogo do ano ali no Campeonato Brasileiro. E aí? Resolveu o final da Libertadores. E aí? Tu vai deixar o cara de fora? A gente tem o Eduardo Sacha jogando contra o Criciúma rebaixado. Resolveu o jogo na Liga Arena. Meteu 2 gols. Fez o time suspirar ali dentro do Campeonato Brasileiro e ter um último respiro na última rodada. E aí? O Sacha vem numa fase avassaladora aqui de pontuação. Tu vai deixar o cara de fora? Estevão tá pontuando bem de novo. Resolveu o jogo contra o Cruzeiro. Meteu gol de falta. Tem média básica. Jogando contra um Fluminense que tá desesperado, vai precisar se expor. Tu vai deixar de fora? Lúcio, olha só, sem o Bahia, tá fazendo nada em casa, o Lúcio tá pontuando monstruosamente. Vai pegar uma defesa que é toda escancarada. Tu vai deixar o Lúcio de fora? E aí, como é que tu vai resolver essa bronca? Como é que tu vai montar o teu ataque? Vocês estão entendendo que é o ataque que vai resolver essa rodada? O que você precisa ter aqui, meu querido, é foco naquilo que é mais chave para o seu time na sua liga. E além disso, você tem que ter critério de exclusão, para você saber quem você vai acabar excluindo do seu time. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você precisa muito diferenciar no seu time, talvez você precise olhar para um cara que menos gente vai olhar, tá? Não tô aqui falando de mais escalado, eu nem sei como é que estão os mais escalados. Pode ser que eu fale do cara aqui, ele seja o cara mais escalado, não interessa. Mas, por exemplo, pouca gente vai olhar para o Sacha. Você vai lá e coloca o Sacha no teu time, coloca o Sacha de capitão, entendeu? Outra coisa importante, cuidado com os times que só precisam empatar, entendeu? O Galo só precisa empatar, o Botafogo só precisa empatar. Entende? Quem tem que ganhar de qualquer jeito? Quem tem que ganhar de qualquer jeito é o Bragantino, quem tem que ganhar de qualquer jeito é o Palmeiras, quem tem que ganhar de qualquer jeito é o time do Bahia. O Bahia pode até empatar, mas fica sob risco. Entendeu? Então, faça esse crivo, cara. Faça esse crivo. Então, eu vou montar com vocês aqui uma base de um time. Na minha live, eu vou fazer ali outros apontamentos para esse time, tá? O Arthur Jorge, para mim, é o técnico da rodada, não tem por que colocar outro. Meus laterais aqui vão ser Capixaba e Teles. Meus zagueiros vão ser Gustavo Gomes e Adrielson. Meu meio-campo, presta atenção, eu vou com Veiga, eu vou com Almada e eu vou com o Cauli. Porque eu não vou com o Lúcio no ataque. Pelo menos não por enquanto, tá? Ainda tô ali raciocinando. E aqui, galera, quem eu não vou deixar de fora de jeito nenhum? O Luiz Henrique e o Estevão. Por quê? Porque os caras estão jogando em casa pelo título, irmão. Não tem como, você entendeu? Não tem como. Aí aqui eu fico na dúvida entre o Hulk, o Sacha e o Lúcio. Nessa dúvida, eu vou no cara que tem mais média básica e que precisa resolver, que é o Hulk. Assim eu vou montar o meu time, pelo menos por enquanto, tá bem? Meu capitão aqui, por hora, também vai ser o Estevão. Então assim eu montei aqui o meu time. Na minha live a gente aprofunda, a gente estuda mais, a gente olha mais números, mas a base pra mim é essa. O Cauli aqui é um cara que me agrada profundamente? Não, mas eu quero tentar explorar o Bahia num jogo de vulnerabilidade defensiva do adversário. Todo mundo entendeu isso aí, galera? Então é assim que eu vou pra rodada, tá certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma e vamos pra cima, vejo vocês na nossa live. Abraço.